Fala galera, tá começando mais um episódio de Pironicast. O seu podcast acadêmico da área da saúde. E a gente tem como convidada hoje a Maíra Alencar, que ela é doutoranda no nono período aqui da UNIT. Ela é monitora de habilidades cirúrgicas 1, é diretora da Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica e Dermatologia, também é ligante da Liga Acadêmica de Saúde Integral da Mulher e é, acima de tudo, digital influencer. Se você não conhece esse Instagram, se você não viu os stories dela falando tretas da faculdade, dos mediciners, polêmicas. Se apresente, liga seu Instagram. Oi, gente, meu nome é Maíra, eu tô no P9, né, comecei agora no internato, tá aquela loucura de ter que, né, tudo muda, né, a gente não é mais acadêmico, a gente muda completamente a rotina. E, enfim, estamos aqui hoje pra falar sobre estudos. Métodos de estudo. E também, queria apresentar, você pode não conhecer esse rosto aqui. Essa feição aqui. Se você estiver ouvindo pelo podcast, não vai estar vendo não também. Não vai estar vendo também, né? É verdade. Esse nome você conhece. Quando você vê na descrição, você sabe quem é. Ela é acadêmica de medicina aqui do 8º período. Diretora de marketing do nosso, de Pironicast. Tá no Instagram como Manuela Evelyn, mas ela também é monitora de anatomia. Ela é representante de turma desde o P1, vice-presidente do grupo de estudos de cabeça e pescoço e diretora de marketing da Liga de Medicina do Esporte. Ela é também dona dos últimos dígitos do meu CRM, Manuela Evelyn. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muitíssimo obrigada. Manu, se apresente. Como você já falou, né? Sou estudante do 8º período aqui. É o último como acadêmica para começar o bendito internato, né? Amém, Deus. Amém. Socorro. Socorro, já estou. É aquela mistura, né? Quero começar logo, meu Deus, não quero não. Não quero não. Não quero não. Papel, por favor. Cara, a gente tá hoje aqui pra falar de um assunto que foi, assim, chuva. Toda vez que a gente abriu uma caixinha de pergunta do tema do Lattes, no nosso último episódio, dos episódios calouros, surgia como estudar método de estudo. E a gente trouxe aqui hoje duas pessoas que são conhecidas por esse nome tão pequeno, mas de uma importância acadêmica tão grande, que são os drives de resumos de estudo. Elas, quando falou de estudo, aí vai estudar como o nome de uma dessas duas e tantos outros aqui da UNIT também, né? A gente chamou talvez as mais conhecidas e também as que têm mais propriedade, talvez, para falar isso agora em períodos distintos da faculdade, não é não, Pedrinho? Assim, a gente pensou nela justamente por conta dos resumos, que assim, a gente vai falar hoje sobre método de estudo, e o método de estudo de muita gente são elas. Elas são, assim... referências bibliográficas. Exatamente. Então hoje a gente vai focar nisso, vai falar sobre os métodos de estudo, e a gente vai falar um pouquinho pra vocês como é que a gente estuda, como é que elas montam os resumos, e essa inclusive é a primeira pergunta, né, Amanda? Exato. Cara, queria saber como é que surgiu isso dos resumos, do drive. Como foi pra você, Manu, isso? Pra mim, no caso, era mais pra facilitar a minha vida em questão de mandar pros meus amigos os resumos. Pra não ter que ficar mandando toda hora que eles pedissem no WhatsApp. Aí não, toma aqui o link, quando você quiser, tá lá. E pra você? Pra mim foi parecido, né? Eu fazia resumos desde o vestibular. Só que no vestibular eu sempre fazia à mão, geralmente, dava uma trabalheira. Sim. Mas a gente tem mais tempo, né? E na faculdade a gente não tem tanto tempo. Então eu falei, vou começar a fazer resumo digitalizado. Porque aí, enfim, aprendi a mexer no Word, aquela loucura, pra deixar tudo bonitinho, pra falar, que vontade de estudar, né? Então, eu sempre enfeito bastante e tal. Os resumos e, tipo, sempre mandei no grupo da turma. Sim. O pessoal, no primeiro período eu sempre mandava, o pessoal, ei, cadê o resumo da semana? Meus amigos principalmente. Aí eu sempre mandava, mofo, toma aí, anatomia, nananana. E o pessoal sempre gostava bastante. Não, eu sempre mandava na turma e também botava no drive, né? Porque pra ficar de fácil acesso, não só pro pessoal da UNIT, da minha turma, como também pra outras faculdades, do pessoal que me segue lá no Instagram, né? @maidicina, podem seguir lá. O ícone. Então, eu queria saber de vocês duas, assim, porque, por exemplo, quando eu me arrisco a fazer um resumo digital, bonitinho, eu demoro, assim, eu perco meu dia, não consigo estudar tudo e não consigo montar um resumo bonito, fica Às vezes eu levo de um dia pro outro fazendo resumo, sabe? É muito assim, eu recentemente adquiri um tablet e tá me auxiliando bastante. É muito bom. Tá me auxiliando bastante. E, então, eu queria saber... Eu não consegui me adaptar a um tablet, eu tive que vender o meu. Caramba. Sério, eu não consegui me adaptar, enfim, não fluiu pra mim. Mas tem gente que dá certo, né? Eu consegui, assim, cortar muito tempo. Eu queria saber justamente isso de vocês. Quanto tempo vocês levam? E se vocês conseguem trabalhar vários assuntos em um dia ou só levam um assunto por dia? É um grande depende. Pra muitas coisas depende, porque, como você falou, você consegue... Passa 2 dias pra fazer um resumo. Às vezes, dependendo do assunto, a gente consegue fazer 2 ou 3 no dia.
Mas eu gosto muito de focar, então às vezes eu só consigo fazer um, né? Quando eu quero fazer uma coisa bem feita, quando eu faço muita tabela, eu gosto de coisas mais ilustrativas também. Então, eu tô usando muita tabela ultimamente, meu Deus do céu. Então, assim, eu sempre gosto de colocar separadinho. Então, querendo ou não, acaba demorando um pouco mais pra fazer essa organização, mas no final sempre dá certo. E dá pra ir resgatar lá, né? Na hora de fazer aquela revisão marota, tá? Bota na tabela, olha, tá lá. Então, geralmente eu tô demorando um pouquinho mais ultimamente, mas é uma coisa que depende. É um belo de um depende, porque também depende do que você tem que fazer no dia, se você tem aula ou não. Aí, mas eu também geralmente demoro umas 2 horas no máximo. Consigo fazer uns 2 ou 3 por dia. Jesus, eu levo muito mais tempo. E vocês puxaram um assunto que é o estudo e a rotina. Vamos falar assim, você no internato, você ainda como acadêmica, né? Vamos assim dizer, interna e acadêmica, uau! Como é a sua rotina de estudos, assim? Vamos tirar uma média do que é a Mai hoje no cenário acadêmico e de interna. Como é a sua rotina de estudos? Então, é uma coisa que eu sempre faço. Eu faço um planner online mesmo, no Word mesmo, na verdade. E aí, na minha semana, eu separo por horários, né? O horário da própria Inclusive, você disponibiliza isso. Inclusive, eu disponibilizo isso. Tem lá já certinho, inclusive com color codezinho, pra você colocar o que você quiser. Tá pronto, é só tu ir lá. Pronto, é só ir lá e preencher. No Drive, tá? No Drive. Tem até coisa de vestibular, tá, gente? Link na bio. Vai estar mesmo. Pois vai estar lá no link da bio. E aí, assim, eu sempre separo, coloco os horários fixos que eu tenho. Tipo, sexta-feira eu tenho aula de tal horário até tal horário. E aí, assim, eu vejo quais são os horários que eu tenho vagos, né? E aí eu sempre coloco, pelo menos geralmente eu faço isso no domingo. Escrevo, eu gosto muito de escrever também, tipo, pra riscar, né? Adoro a satisfação do checklist. E aí eu sempre faço uma lista das coisas que eu preciso estudar naquela semana inteira. E aí eu saio preenchendo os espaços em branco que eu tenho. Com os meus compromissos, né? Também pessoal, terapia. Façam terapia. Importantíssimo. Às vezes academia também, né? A gente tenta. A gente se esforça. A gente falou isso no episódio passado, inclusive, né? Então. E sempre tento colocar os horários fixos pra depois incluir os horários, as coisas que eu preciso estudar, as coisas que eu acho que vai demorar bastante tempo pra eu terminar também. Eu demando um tempo. Tem um planejamento, né? Você planeja tudo que você faz. Exatamente. Tipo, tem uma tutoria pra estudar, né, antigamente. Agora não tem mais tutoria, Deus. Um dia anterior, 2 dias anteriores, eu coloco lá, tutoria, não esquecer de estudar tutoria. Sempre dando a prioridade, né, pra o que tá por vir. E eu acho que essa organização é crucial, assim. Você não sai fazendo as coisas na doida. Eu imagino que a Manu seja muito parecida, né? O pior que o meu é um pouquinho caos. Eu tenho muito mais decorado, vamos dizer assim, as coisas que eu tenho que fazer certinho, no horário de aula, porque eu não cuido só de mim. Os meus amigos, às vezes... tem aula hoje? Tem aula hoje. Então, assim, eu tenho que ter, vamos dizer assim, decorado esses meus horários fixos. Aí essa questão do que eu tenho que estudar é mais tipo, hoje eu tive tutoria. Aí eu sei que eu tenho que pelo menos começar a tutoria hoje. É mais ou menos assim, eu dei uma olhada aqui de canto de olho pra Bibi. A Bibi tava assim, tipo... Eu sou muito assim. Eu faço assim, eu vou estudar o que agora? Eu decido na hora que eu vou estudar, sabe? Eu sou muito assim. Porque se eu começar a estudar, por exemplo, eu planejei uma coisa pra estudar hoje e eu chego lá e eu não tá indo... Aí eu vou pra outra coisa. Porque também. Não dá pra você ficar travando naquilo. Eu também sou muito assim. Cara, eu anoto. E se eu não marcar lá no checklist, eu vou também pensando, rapaz, ficou lá aquela bolinha sem marcar. Mas você pode marcar no outro dia. Exatamente. Eu tenho uma coisa que uma professora minha falou no ensino fundamental, que tá pra mim até hoje. Ela falou assim... Se você não tá rendendo no dia, não tá conseguindo estudar, você faz alguma coisa que você tem mais facilidade, que você iria fazer no outro dia, e no outro dia você acorda mais cedo, faz alguma coisa pra conseguir adiantar. E, por exemplo, eu fiz isso. Ontem, eu tive aula hoje de distúrbios do metabolismo do potássio. E aí... Eu te amo, Eduardo. Ai, Deus. Ontem, eu não tava conseguindo estudar de jeito nenhum. Eu já tinha adiantado, mas assim, faltava terminar o assunto. O que eu fiz hoje? Acordei mais cedo, tomei meu café da manhã e passei a manhã estudando. Consegui adiantar, sabe? Eu acho que vai muito assim. Se você ficar travando, você só vai ficar frustrado, aí vai acumulando, vai piorando a situação e no final você não faz nada. Exatamente. Eu já passei muito por isso, assim, né? Sou uma boa procrastinadora, mas eu aprendi. Tem um story muito bom seu, que eu gosto muito, que eu sempre, vira e mexe, eu puxo ele pra minha vida do presente. Qual? Que ela fez um papelzinho com sorteios. Qual a matéria eu vou estudar? Eita, vou ter que escolher uma matéria aqui pra procrastinar essa semana. Então. Aí eu sempre falo, gente, a matéria escolhida essa semana pra procrastinar foi tal. Dessa forma, se me procurar
com matéria X, não haverá resposta. Não, exatamente. A procrastinação, você pode usar ela a seu favor, né? Eu mexo muito nisso, eu tiro até algumas brincadeiras, porque é uma coisa que você tem que escolher as suas prioridades, né? Porque não adianta você querer fazer uma coisa que é para daqui 15 dias se você tem uma coisa para entregar amanhã. Então, eu uso muito ao meu favor. E eu acho que principalmente o descanso, cara. O descanso, porque como você falou, se você não tá conseguindo, não adianta você tentar fazer uma coisa que você precisa, claro, você precisa fazer, mas você vai gastar aquele tempo que você deveria estar descansando pra se frustrar por não estar conseguindo estudar. Então, sei lá, você tem ali 3 horinhas, você poderia muito bem, sei lá, assistir uma série, um Netflix, sair, namorar, fazer qualquer coisa. E aí, sei lá, de repente até TikTok, Instagram, enfim. E você usar aquele tempinho ali pra ficar se frustrando na frente do computador, sem conseguir estudar, era melhor estar descansando, né? Perfeito. Então, é isso, é a dica que eu dou. Quando você vê que você precisa daquele tempo pra você, Perfeito. você vai lá e você descansa. Nenhum método de estudo funciona sem descanso. Não, nenhum. Eu vi, inclusive, agora, eu acho que eu falei isso no episódio passado, que o primeiro lugar da USP em medicina, ele, tipo, dormia de 8 a 9 horas por dia. Ah, foi, eu ainda vi falei. isso também. Eu falei da Bárbara, tipo assim, a Bárbara dorme 8 horas por semana e eu, tipo assim, dormindo 5 mal e não consigo render. E às vezes eu acredito que falta isso, dar um stop, uma parada e aproveitar um pouquinho mais do resto que tá acontecendo fora da rotina. Então, eu queria saber, se fosse pra gente falar uma coisa só, do que vocês fazem quando o cansaço e a desmotivação aparecem, o que seria, Manu? Nossa, ultimamente eu tô muito viciada em assistir gameplay. Tá vendo o do Hogwarts Legacy? Exatamente. Aí, cansei, vou ver gameplay. Ultimamente é tudo que eu tô fazendo quando eu tô descansando. Eu também paro, eu gosto muito. Assim, ultimamente eu tô ouvindo muita música. Então eu fico no meu cantinho, no meu sofazinho ouvindo música. E tá ótimo, assim. No outro dia é um novo dia, né? Então eu parei de me culpar. No início eu me culpava bastante. Tipo, nossa, eu não tô estudando, não tô fazendo aquela desmotivação. Mas assim, motivação, essa palavra, eu não gosto dessa palavra, cara. Porque, eu preciso de motivação pra estudar, eu preciso de motivação pra malhar, eu preciso de motivação pra isso, pra aquilo. Mas o que você precisa não é motivação, você precisa de disciplina. Essa Exato. é a palavra certa, né? Exato. A gente vê muito falar sobre isso. Virar um corte isso. Exatamente. Então a gente precisa de disciplina. A motivação, tem dias que você vai acordar, nossa, eu quero acordar 4 horas da manhã, eu vou correr na praia, eu vou malhar, eu vou comer bem, eu vou tomar meu whey, não vou esquecer minha creatina hoje, vou estudar não sei quantas horas por dia. E, enfim, tem gente que faz isso, né? Tem as rotinas perfeitas no Instagram. Nem todo mundo consegue, né? Enfim. Mas, no final do dia, o importante é que você consiga fazer o que você precisa fazer, né? Você tem que ter tempo e você tem que ter coragem para fazer o que você tem que fazer o que tem que ser feito, na verdade. E é isso, você não precisa estar sempre motivado 100% todos os dias. Até porque isso não existe, é muito difícil. Eu nunca vi alguém que se mantém motivado 100% do tempo. Não existe. Não existe. Então, tô tentando, assim, eu tenho, acho que 2 cronogramas de tempo bem diferentes na minha cabeça. Porque eu tô tentando criar um hábito de estilo de vida, de rotina de estudos, pra que eu não precise da motivação. Às vezes eu tô super motivada, é um dia incrível, e às vezes eu tô, tipo, cara, eu só queria dormir e comer. Era só isso que eu queria da minha vida. Exato. Às vezes até comer dá um trabalho, né? E sobre isso de tempo, vocês acham, assim, vamos pensar que muitos calouros vão assistir esse vídeo e vão estar desesperados em método de estudo, horas de estudo. Porque eu sei que no vestibular a gente tem muito isso, né? Quantas questões por dia, não é Quantas isso? redações por semana, tá ligado? Meu Deus. Deus me livre de fazer redação. Não tem saudades. Nenhuma, zero. Falou botou o número na minha frente, eu já fico um pouco desesperada. E eu queria saber se vocês acham que tem horário mínimo, horário máximo, tempo de estudo no dia, o que vocês acham? É muito relativo, é aquele, depende. Cada um tem sua forma de estudar, cada um tem sua forma de absorver o assunto. Eu digo pelo meu próprio grupo de estudo, tipo, eu demoro, sei lá, um dia todo para ver 2 assuntos. Outra pessoa do meu grupo demora metade desse dia para ver o mesmo assunto. Você tem que ir atrás do que funciona para você, e isso pode demorar. E tá tudo bem. E eu acho que cada pessoa tem uma simpatia maior por cada assunto, né? Por exemplo, eu no período passado eu tive hemato, e eu gosto muito de hemato. E nesse agora a gente tá vendo muito nefro.
E eu não sei nada de nefro. Eu tenho, assim, uma deficiência gigantesca em nefro. E eu tenho que tirar meu dia todo. Eu fico sentando, vejo videoaula. Eu também. Pego o Clínica Médica da USP, procuro alguma outra fonte. Porque às vezes eu tô lendo e parece que eu tô lendo grego. E pra mim, assim, isso machuca. Porque assim, eu aqui fica batendo. Meu irmão, eu sou burro. Só pode ser. Quem nunca? Porque alguém descobriu isso. Alguém estudou e descobriu que o rim funciona assim. E eu não consigo simplesmente ler e entender, tá ligado? Às vezes eu sinto até que a linguagem do livro, ela vai tipo assim, meu irmão, é isso, isso e isso. Aí eu leio e falo, é aquilo, aquilo e aquilo. Entendi, beleza. Aí chega na aula, o professor, não. Entendeu tudo errado. Chega em casa, dá vontade de chorar? Dá. Mas, como as meninas já falaram, amanhã é um outro dia e vida que segue. Vida que segue. E acho que assim, top... Não, Pedrinho. Top 5, 6 perguntas no Instagram. Qual é o método de estudo que vocês usam na faculdade? Qual a estratégia de estudo? Qual é post-it? É Pomodoro? É videoaula? É questão? É o quê? Eu preciso saber e tal. Chegam aqui na faculdade desesperados. E eu queria saber de vocês... Vocês podem falar o método que vocês usam, os que vocês gostam, e o que vocês entendem do método de estudo que o estudante de medicina normalmente tem? Cara, muita gente acaba se viciando, né, na verdade, em estudar passivamente. E eu acho isso... A gente faz muito isso, porque é a forma mais fácil de você Explica estudar. o que é isso, mano. O estudo passivo, né... A gente gosta de alfinetar um pouquinho a galera do tradicional, que a gente é PBL, né? Tem um episódio, inclusive, sobre isso, galera, muito bom, isso. que a gente alfineta bastante, cria bastante caos. Então, o PBL é uma metodologia ativa, né? Então, nada mais justo a gente estudar também ativamente em casa, sozinho, enfim. Então, tem até aquela curva, né? Aquela pirâmide, na verdade, que é dividida em a parte passiva do estudo e a parte ativa. A parte ativa nada mais é do que você ensinar para alguém. Eu acho que ensinar tá no topo, né, da pirâmide. Na verdade, na base, né, que é o que você mais retém conhecimento quando você ensina para alguma pessoa, né. Então, grupos de estudo, excelente. Eu adoro sentar, pegar uma tutoria e a galera no quadro, gente, é isso aqui, explicando. Aí, não, deixa eu explicar dessa vez. Então, isso funciona muito para mim, pro meu grupo de estudos. E praticar, cara. Praticar é a segunda melhor forma de você conseguir ter o entendimento daquele conteúdo e você reter mais. Então, eu faço muitas questões. Eu gosto muito de fazer questões. Eu gosto muito de estudar em grupo para conseguir ensinar para o pessoal. Então, essas são metodologias ativas de estudo que vocês podem utilizar de forma assim que vai ser muito bom, sabe? Melhor do que só ler, que é uma forma passiva, certeza. por exemplo. Depois que eu comecei a resolver questões, meu estudo mudou muito. Eu também. Porque, por exemplo, quando a pessoa estuda, a pessoa sempre acha, já tô sabendo de tudo. E a partir do momento que você começa a ver que você tá errando as questões, você fica, eita, eu tô com deficiência nessa parte do assunto, eu vou dar uma reforçada, tá ligado? Ou não, às vezes eu leio, entendi, posso até ter explicado pra mim num momento, mas depois eu esqueço. Depois eu tenho que procurar uma nova estratégia. E você usa alguma estratégia diferente, mano? Alguma coisa assim, um post-it, um caderninho, alguma coisa? Na questão de estudar para as minhas aulas, eu gosto muito de videoaula. Videoaula e escrevendo. Para mim, isso retém mais. E eu descobri isso ano passado. Então, você falou de post-its e também tem flashcards, né? Eu gosto muito de fazer uma combinação. Então, geralmente, quando eu paro para fazer questões, os erros das questões, ou então alguma coisa importante que tem até nos feedbacks de algumas plataformas, eu consigo colocar num post-it. Então, eu coloco na minha parede, ou então faço algum flashcardzinho para estar ali comigo sempre, para quando eu tiver um tempinho ou outro, eu ir lá e ver o que foi que eu errei. Então, eu gosto de combinar muito essa questão das questões e de fazer, né, um post-itzinho ali, alguma coisa para ficar bem marcado na memória. Eu acho que é bem difícil você dizer que você só tem um método de estudo. Isso, verdade. É interessante você mudar, né? A Mai já falou, acho que uns 2 diferentes. Sim, é verdade. Então, eu queria perguntar isso pra vocês. Você falou da videoaula, ela falou de plataforma. Eu queria saber por onde, qual é a plataforma que vocês usam? YouTube. Pra videoaula tem YouTube, tem outras plataformas, né, também. Sonaflix, algumas tem Jaleco também, algumas outras. Mas pra questões, temos o MedSimple, né? Que, assim, eu sou muito suspeita pra falar, porque eu divulgo bastante, porque é uma coisa que me salva muito. Tanto nas provas, quanto, enfim, no estudo dia a dia. Que é uma plataforma de questões, né? Que você consegue não só estudar separado por assunto, como você também consegue fazer simulados. Então, você, de repente, eu quero fazer um simulado com 50 questões de nefro, sei lá, vou misturar aqui nefro, GO e tal. E, sei lá, separadinho. Eu quero ciclo menstrual, eu quero distúrbio de sódio e potássio. Então, você consegue elencar lá
marcando lá um xizinho nas questões que você quer e construir o seu próprio simulado. Então, assim, isso é perfeito, tanto para estudar sozinho quanto para estudar em grupo, a gente faz muito isso. Tem muitas questões, Tem assim. muitas questões, tem mais de 16 mil questões. Tem um banco de dados, assim, excelente. Inclusive, a Mai, ela é uma das embaixadoras do MedSimple. Você tem como falar um pouquinho mais? Sim, então, além, né, desse banco enorme de questões que eles têm também flashcards, eles disponibilizam flashcards, resumos dinâmicos. Então, assim, eu acho que é a plataforma, assim, a melhor plataforma de questões que tem, tanto pro primeiro ano, quanto para o pessoal que já tá no internato, para quem está estudando para residência também já ajuda, porque a questão, ela dá o feedback. Se você errou, ela fala que você errou. Se você acertou, ela fala, olha, isso aqui, tome um macete. Então, também tem livros de macetes no próprio site, na própria plataforma. Então, assim, é uma plataforma muito completa. Gosto bastante, tá? Indico muito. Né? Infelizmente, eles não têm a abertura durante o ano inteiro. Então, eles sempre abrem de 2 em 2 a 3 em 3 meses. Eles estão abrindo vagas novas. E você sempre avisa no seu... E eu sempre aviso lá no Instagram. Então, pra quem quiser... E você achou bom? Gostou? Gostou. Curtiu? Porque eu só queria dizer que, para aqueles que participaram das nossas caixinhas de perguntas, que inclusive colaboraram com o nosso roteiro, as perguntas hoje, é vocês... A gente vai fazer um sorteio. Apenas isso. Apenas isso. Pra você testar a plataforma e conferir tudo que eu tô falando aqui pra vocês. Porque eu não faço propagandinha, não. Verificar. Então a gente vai sortear um mês de MedSimple, justamente para as pessoas que fizeram perguntas pra gente. Então, assim, fiquem ligados, porque pode ser que... No feed já sai aqui, tá? Fiquem ligados, porque essa é a primeira vez que a gente tá tendo sorteio, mas pode ser que a gente sorteie mais vezes. Então, fiquem interagindo nas nossas redes, né? Sabe. Perfeito. E... uma coisa também que a gente queria comentar um pouquinho é sobre essas fontes de estudo que vocês utilizam. Vale a pena ficar só nos resumos, nos livros, nos artigos? Como é que foi para vocês ao decorrer da faculdade isso? Quais fontes utilizar? É uma pergunta que eles fazem muito, porque chegam aqui, tipo, não tem aquele banco de questão, por exemplo. Às vezes o P1 não tem banco de questão, né? Eu não tinha MedSimple no meu tempo de P1, então era uma loucura a gente pra estudar. Professor, pelo amor de Deus, por qual livro eu estudo? Aí saía, né, da biblioteca, cheio de livro. Eu adoro ver os caras. Não, gente, eu também. Eu adoro a vitalidade do calouro. Eu cheio de livro. Eu falo, gente, um PDF resolve. Eu até hoje Mas eu adoro, eu fico... Você pega até hoje? Eu gosto muito do livro físico. Eu gosto muito do PDF, ajuda muito. Porque assim, eu fiquei com, né, tanto carregar livro e tal. Aquele hobbies lá, e pega o todo mundo tem uma foto. Não, assim, você tem, eu tenho uma foto segurando com o jaleco no mini shopping. E se deixasse... Eu prefiro não falar muito, porque eu fico me expondo muito assim, aqui. Eu só pego hoje o Atlas de Anatomia, porque eu gosto dele físico, mas eu acabo com a tablet agora, eu digitalizo a página e aí eu faço em cima da página, entendeu? Perfeito. O tablet ajuda muito. Mas assim, dos PDFs, dos artigos de livro, o que é que você acha assim, é essencial você saber dessa fonte? O que é que vocês diriam? Os livros básicos, né? A bibliografia sugerida pelo próprio professor, alguns artigos também que a gente acaba, enfim, PubMed, algumas outras plataformas. Eu gosto muito também de ver resumo de veterano, né? Principalmente na tutoria, porque a gente se guia um pouco mais. Porque às vezes a gente fica, até onde eu vou estudar? Meu Deus do céu. Será que eu estudei de mais? Será que eu estudei de menos? Fulano estudou muito mais do que eu. Então, esse é um medo muito grande na tutoria, principalmente, né? Da gente não saber até onde estudar. Porque se você for pegar um capítulo num livro de, sei lá, de imunologia, um capítulo 20, 30 páginas e você não precisa daquilo tudo, entendeu? Então, o resumo guia a gente. Então, eu acho necessário o resumo do veterano, mas não só ele. Então, é importante que você tenha, sim, acesso aos artigos, tenha, sim, acesso à bibliografia sugerida, aos livros e, enfim, você precisa aprender a estudar a sua forma de estudo, mas resumo de veterano não é o suficiente. A fonte não pode ser elas, mas não pode ser exclusivamente. Então a Manu, ela gosta mais de vídeo, né? Adoro, eu tô adorando vídeo aula agora. E você vê mais assim por onde, além do YouTube? E indica os canais? Mais o Netflix e o YouTube mesmo, que tiver lá disponível, porque eu não assino outra plataforma, né? Mas é sempre assistindo a aula, parando, copiando, voltando, copiando. É bem dinâmico, vamos dizer assim. Eu também, mesmo com o tablet, assim, eu sinto que eu abro o seu resumo, abro a tabela da Mai do lado e eu preciso escrever. Sim. Eu preciso escrever. E, assim, eu queria pontuar isso que a Manu falou, que a Manu descobriu um método de estudo dela ano passado. A Manu está no 8º, vai pro internato já. E acho que cada dia que passa a gente vai se descobrindo.
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi essa nova descoberta pra você, Manu, desse novo método de estudos. Como é que foi? Você viu que não estava funcionando o outro? Como é que foi isso? Pós-pandemia. Antes da pandemia era completamente diferente, né? Era outra realidade. Era tipo, fazia meu resumo, lia o resumo, marcava, estudava em grupo. Era completamente outra rotina. A gente entrou na pandemia, eu acho que quebrou pra muita gente, se não pra todo mundo. Então, assim, quando a gente voltou meio... bem ruim, vamos ser bem sinceros, né? A gente voltou bem ruim. Devagar, quase parando. Foi. Então, assim, foi... Se não, já parado. Pra mim, eu tive que mais ou menos aprender a estudar de novo. Ver o que realmente naquela situação funcionava pra mim. Muito eu. A videoaula me ajudou muito, porque dá pra focar mais. Exato. Se você só lendo... Você... uma borboleta. Exatamente. Eu sou muito assim. Eu curto muito as videoaulas que focam muito pra residência. Porque elas ensinam e buscam ensinar a gente a fazer questão. Então, assim, tem alguns cursos, assim, não vou divulgar, enfim. Se quiser divulgar, se quiser, né? Enfim, mas aí a gente vê essas videoaulas e durante as aulas eles fazem questões. Isso. E aí essas questões, a pessoa vê um professor respondendo a questão, acho que auxilia muito, né? Essa é a questão comentada, né? Também Isso, a questão comentada. Você tenta resolver sozinho e depois vê o professor mostrando como realmente. E eu acho que eu não poderia sair desse episódio sem falar que a gente tem um científico por trás da gente, que é o Felipe Jatobá Penas, né? E o Pires. E que eles deram algumas sugestões também, que às vezes as pessoas esquecem, que as diretrizes, né, das sociedades, up-to-date, time crit, tática e linkagem, o próprio Piranacast. A gente faz episódios sobre assuntos bem legais também. Whitebook, e enfim, tantos outros, né? Agora, eu queria entrar num assunto um pouquinho mais um tanto polêmico, né, Pedro? Adoro que assunto polêmica. é esse? Que assunto é esse? Que assunto é esse? Então, justamente sobre as redes sociais de vocês, eu queria saber... Assim, a Manu, ela é mais discreta. Low profile. Low profile. Mas apesar disso, o nome dela é bastante conhecido aqui na faculdade, né? Você pode não ter noção disso, mas assim... Não, eu comecei a ter noção E a ano gente passado. te chama pelo apelido. Vamos dar por onde? Ai, Manu. Entendeu? É assim, É. é À assim. vontade. Mas a Mai, ela tem um Instagram badaladíssimo. Todas as fofocas mediciners do estado se encontram lá. Exposição atrás de exposição. E eu queria saber como foi isso, tipo assim, a cara e a coragem de fazer, como foi o processo do crescimento do Insta e tudo mais. Então, eu criei o Instagram em 2016, porque eu comecei a ver no Pinterest mesmo, tipo, uns resumos muito bonitos de vestibular. Falei, meu Deus, eu quero fazer isso da minha vida. E aí eu falei, vou criar um perfil no Instagram pra poder divulgar e também disponibilizar os resumos, né, pra ajudar outros vestibulandos também a estudar. E aí, tipo, me incentivaram horrores. Eu falei, vou fazer. E aí eu fiz, e tipo, naquela época, a comunidade Estudigram tava iniciando ainda também. Então, muita gente se ajudava, era muito legal, cara. Massa. Todo mundo se divulgava e tal, tipo, sem querer nada em troca. E eu cresci bastante, tipo, nossa, eu cheguei a ter tava 30 e poucos mil seguidores na época do vestibular, porque eu postava muitos resumos. Então, o pessoal gostava bastante, interagia muito. E aí eu passei, né, na faculdade, eu falei, então, vou mudar meu nicho, né? Vou mudar aqui o que é que eu vou postar. E aí eu comecei a postar sobre a minha rotina de medicina, que é uma coisa que... assim, né, é meio polêmico, porque, como eu tinha falado, tem gente que posta uma rotina perfeita. Verdade. Eu vou acordar 4 horas da manhã, eu vou malhar, eu vou correr na praia. Cara, isso não funciona pra mim. Então, o meu propósito hoje com o Instagram é justamente mostrar para as pessoas que é possível sim você ser uma pessoa normal e você ter uma rotina normal, você procrastinar sim, porque eu procrastino. Não... A gente fala aqui sobre dicas como não procrastinar, mas eu procrastino sim. Enfim, somos estudantes normais e a gente tem sim nossas falhas e nossos acertos também. Então, eu sempre procuro mostrar a realidade. Até botei na bio do Instagram. Estudante de medicina sem a romantização da medicina, que é uma coisa que a gente vê muito. E a gente se frustra muito por a gente ver, às vezes, pelo menos eu não consigo seguir pessoas com rotinas perfeitas, porque tem gente que se motiva, mas eu fico, cara... Se comparando, né? Me comparo. Então, assim, a comparação, ela não é saudável. Principalmente entre a gente. Que tem tanta competição. Às vezes tem uma galera que faz competição mesmo sem... Sabe? Então, eu sempre procuro postar muito a realidade da minha rotina, né? E quando eu tô bem, eu posto. Quando eu tô mal, eu também posto. Gente, não consegui estudar, eu posto. Eu não tenho esse filtro, né? Eu sempre posto tudo. O pessoal me conhece. Às vezes o pessoal me para. Meu Deus, eu sigo você, não sei o quê. Desculpa tá falando assim com você, mas você parece que é uma amiga minha por tudo que você posta. Eu sempre... É seu fã, tá ligado? Seu fã. Tá bom. Fã clube Maíra Alencar. O pessoal sabe tudo da minha vida e eu não conheço. Eu falo, eita,
Oi. Então, eu queria saber, você fez a transição do ensino médio, da época de vestibulanda, para a faculdade. Como é que você vê fazer essa transição da faculdade para quando você se formar? Tá perto! Ai, meu Deus. Tá perto. Olha, cara, essa frase me toca muito. Eu falar, eu me formo, tipo, ano que vem. Tipo, eu não faço ideia de como é que eu vou manter o Instagram, né, com relação a isso. Porque eu mudei de nicho do vestibular pra faculdade e agora eu vou mudar de nicho novamente quando eu me formar. Então, provavelmente vou perder seguidores novamente, porque foi o que aconteceu, né, quando eu transicionei. E eu não me importo, tá, com o número de seguidor nem nada. Eu sempre falo isso, gente. Se tiver uma pessoa aqui vendo eu falar besteira e falar sobre a minha vida, sobre a minha rotina, eu vou continuar postando. Então, assim, eu pretendo talvez manter o Instagram profissional. Então, é uma fonte de renda também. Às vezes, muitas vezes acaba ajudando a gente ali uma coisa em outra. Alguma publicidade, alguma coisa ou outra. Mas eu pretendo manter o Instagram profissional, né, também. Porque a gente sabe que no dia de hoje é muito importante a gente ter essa tela ali, né? De certa forma, para as pessoas conhecerem a gente, né? Nosso trabalho. E eu acho que é uma forma positiva, né? Também de se destacar. Com certeza. Eu acho que tem as duas possibilidades. A gente vê que é uma pessoa que prefere mais fora das telas e tal, mas que se destaca com o nome que criou, Sim, assim. com certeza. E quem já tinha esse destaque, mas mesmo assim conseguiu se destacar academicamente falando, sabe? A Mai foi a minha monitora também de cirúrgicas e tinha os resumos e a criadora dos resumos da monitoria na minha frente dando aula, era massa. Eita, vou atualizar. É muito legal. Acho que elas são exemplos de que dá pra se destacar estudando e se destacar de uma forma positiva. Eu acho que a Mai tocou num ponto dessa comparação, dessa competitividade que tem. E elas se destacam ajudando outras pessoas. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante que a gente deixa de mensagem no episódio de hoje, né? Mas a gente, assim, eu acho que quando a gente ajuda alguém, acaba se ajudando, né? Certeza. Perfeito. É o método de estudo. Pontuando, o meu método de estudo favorito é ensinar. As paredes da minha casa, elas também vão se formar comigo. E os meus amigos também vão se formar comigo. Então, eu acho que, pra mim, é o melhor método mesmo. Com certeza. Então, a gente deixou umas perguntinhas no Instagram. Inclusive, quem deixou tá concorrendo, né? Um mês de MedSimple. A primeira foi da @Mariana Domingues. Como estudar para o ciclo básico? Sinceramente, eu nem lembro mais como eu estudei pro ciclo básico. Mais da metade dele foi pandemia, o meu. Mas era o básico mesmo. Resumo, lia, fazia, né, o resumo, lia, marcava. E quando dava, ia estudar em grupo, que era muito importante pra mim. Era a parte de estudar em grupo. Acho que o ciclo básico, o YouTube é o chefe, né? Tem muita coisa no ciclo básico. Nossa, E eu videoaula estudo no em ciclo grupo. básico é muito bom. Porque tem muita coisa. Nossa, bioquímica, cara. Bioquímica é descomplicada também, tá, meus amores? @bioquímica. Bioquímica descomplicada. Isso. Tem um cara no YouTube que me salvou muito na bioquímica. Porque eu vi os vídeos dele e aí eu literalmente, eu fiz um resumo que eu não divulguei o resumo, porque realmente eu botei com as minhas palavras e com as palavras que eu entendia, porque aquilo tinha que entrar na minha cabeça de alguma forma. Então o videoaula me salvou muito. Então ele explicava como se, tipo, 1 mais 1 é 2, aqui é 2. Aí eu, Esse é meu tipo de isso vídeo. aqui. É o meu tipo de Aí eu, vídeo entendeu? também. É como se estivesse explicando uma porta. Eu quero... Conhecimentos prévios eu não tenho. Eu quero do Exato, zero. eu quero do zero, como se eu não soubesse nem o que é uma célula. Me explique o que Exatamente. é. Entendeu? Então, me ajudou muito também videoaula, principalmente no ciclo básico. Eu confesso que hoje em dia eu não assisto tanto, mas no ciclo básico eu assisti bastante. Mas a gente sempre muda, né? Nossa forma de estudo, como a Manu mesmo falou. Então, é interessante você testar várias formas de estudo pra você saber qual que se adequa melhor a você naquele momento também, né? E não tem tempo, né? Exatamente. Eu vou mudando, às vezes tem um assunto que tem que mudar o método de estudo e tal. Aí eu tô com muita dificuldade nisso, pô. Eu vou ter que contar com a paciência e a disponibilidade dos meus amigos pra me ajudar. Exatamente. Com isso. Domingo, 8 horas da noite. Não estudei pra emergências. Você vai me ensinar hoje. Sempre tem um amigo que dá uma de cardio, né? Por exemplo, o meu amigo Felipe, ele adora o cardio, então ele tá sempre explicando, amigo, o que é isso aqui? Aí ele fala, Exato. eu gosto de GO. Amigo, o que é isso aqui? Eu Entendeu? também sou assim. A gente tem uma grande troca de informações que ajuda bastante a gente. O bom né? é mesclar cada um. É sempre exatamente. assim nos grupos, né? Uhum, Sempre com Cada um tem certeza. sua funçãozinha. Cada um tem sua Aham. especialidade ali. Engraçado que a gente já colocou isso. Ó, a aula de Facilidades. amanhã, a aula de manhã é de GO. Eu quero as GO dos grupos todas prontas. Eu não quero... É sempre assim. E eu queria acrescentar também que funcionou pra mim na parte do ciclo básico, pôr em prática. Então, nem falo de plantão, mas assim,
Às vezes eu ia, examinava minha mãe muito. Eu olhava uns casinhos clínicos, algumas coisinhas. Afei pressão demais nos outros. A minha família toda, até hoje. Então, pra mim, funcionou muito. Eu tava estudando uma coisa que às vezes parecia impalpável. Que o ciclo básico às vezes fica um pouco impalpável. Então, eu tentava pôr o máximo de prática possível. Seja com caso clínico, eu conversava com alguém que já era formado, ou até os veteranos mesmo. Tipo assim, certo, eu entendi isso aqui da bioquímica, mas na vida real eu queria entender como é que isso me ajudou como é que você muito. vai ajudar? Exato. Eu desenhava muito no ciclo básico. Eu ainda desenho muito. Hoje em dia eu não tenho muita paciência, não. Mas na época, tipo assim, primeiro assunto de anatomia. Anatomia. Ossos. Eu desenhei assim, peguei um quadro branco, fêmur, a tíbia, desenhei todos os acidentes, colocava do lado. Hoje eu tô fazendo no iPad, boto a imagem, escrevo em cima da imagem. Acabou. O iPad Quando eu tinha o meu, eu usava pra isso também. Isso, eu uso assim, porque eu preciso escrever. Eu posso abrir o resumo de quem for, eu tenho que escrever, senão não entra na minha cabeça. E eu tenho necessidade de usar cores. Preciso desenhar. Então eu preciso fazer isso pra eu conseguir lembrar que aquilo está no meu resumo de verde ao lado de uma pequena flor lilás. Eu penso na minha cabeça funciona Na hora da prova vem. Meu Deus, o cara que tava escrito. E o desespero eu sei que foi de roxo, mas eu não lembro a palavra que eu botei. Exatamente. Então eu realmente preciso fazer isso. E então, várias formas diferentes eu vou mesclando na hora de estudar. Então eu acho que assim, a pergunta da Mariana foi muito boa. A gente tem que acabar discutindo ela antes. Mas é muito boa porque assim, acho que a resposta no final vai ser: você tem que encontrar o seu método de estudo. Você tem que testar. Frustrante. É frustrante. Isso, Mas porque o pessoal gosta muito de uma coisinha pronta. Uma fórmula mágica. Me dá isso aqui. Qual é a fórmula mágica pra isso? Não tem. Ele vai vir Não aqui tem fórmula esperando mágica. que a gente diga, você tem que estudar assim, assim, assado. Pois é, Exato. aqui a gente Não vai é? se frustrar, porque Então, é assim que funciona a vida. E eu acho que o ciclo básico é o melhor pra gente aprender como estudar. Sim, Porque perfeito. o assunto ainda é mais tranquilo, né? Digamos assim, Por mais entre que não aspas. pareça. Por mais que não pareça, né? E tem seus veteranos também, que a UNIT tem um arsenal de veteranos dispostos a ajudar e te dar, tipo assim, um caminho, um guia, mas é aquela coisa, gente. Sempre você vai achar um jeito que funciona melhor pra você. Sim. Não tem outro. Uma pergunta um pouco polêmica do Gabriel Macedo 11, @Gabriel Macedo 11. Qual a melhor maneira para garantir 100% de memorização do assunto estudado? Não existe. Sinceramente, pra mim é impossível. Assim, eu acho que... Cara, vai responder. Tipo assim. É bem impossível, assim. 100% a gente não consegue. Mas a gente consegue uns 70% por ali quando a gente faz aquelas revisões passadas, né? Mas é uma coisa bem difícil, eu confesso. Não é algo que eu tenha conseguido fazer, né? Tempo sempre tá lembrando. E é uma coisa que a estudo tem que ser sempre cíclico. Não dá. Ninguém nunca sabe 100% do assunto, né? E assim, E quando se diz você que sabe? tá mentindo. Tá mentindo. Tem gente Ele que pode acha. saber de um assunto específico, sei lá, ECG. Eu estudo ECG todos os dias, não sei o que. Ele vai saber, Sim. mas não todos, né? Sim. É impossível. Impossível. É impossível. Acho que a memoração ela vai aumentando uma porcentagem sempre que a gente estuda mais um pouquinho, mas nunca 100%, E né? nunca 100%. Vamos dizer, eu gosto muito de neuroanatomia. Pô, já vi várias vezes. Mas quando eu paro e sento, às vezes dá um branco das coisas que eu tenho que rever. E aí as coisas vão voltando. Eu acho que eu não vou dizer que seja a melhor maneira. Mas eu acho que quando você mescla, eu faço um resumo, depois eu faço um desenho e depois eu explico para as outras pessoas. É assim que eu fiz a minha monitoria funcionar. Então, eu fazia o meu resumo pra mim, com as minhas palavras, depois eu desenhava e depois eu ensinava aquilo ali. Pra mim, eu sinto que são conhecimentos que ficaram um pouco melhor sedimentados, mas é aquela coisa, eu esqueço. Uhum. Eu tenho que voltar a ver É a depois. repetição, que a Maíra falou. Exato. Tem que estar Treino, né? treinando. Como se fosse um atleta mesmo, né? Uhum. Não que a gente não seja, é um atletismo de amiga. mente. Pô, amiga. Entendeu? A gente... Pô, amiga, não tem na Olimpíada, né? Polêmica. Tem a galera dizendo que videogame era esporte. Não é, pô. Pedro, não... Eu Polêmica. sou polêmico. Ele adora uma polêmica. Mas eu acredito que saiu muita informação importante, muita jeito sim de você se guiar. Não precisa da resposta pronta, mas acho que do raciocínio que as meninas deixaram hoje é fenomenal. Então, queria muito agradecer a presença das duas. A gente tá honrado mesmo, são quase celebridades acadêmicas, entidades médicas aqui, tá? Queria agradecer muito a presença de vocês. E é isso. Assim, a Manu faz parte do projeto. Acho que ela é um membro
É um membro muito importante pro projeto. Uma membrana. Uma membrana muito importante. Ficou muito bom isso, eu vou usar muito isso agora. Você é uma membrana vital pro funcionamento do meu organismo. Ó, que coisa linda. É isso, sem a membrana só. E assim, a gente queria agradecer também aos nossos patrocinadores, que é o NIT, que disponibiliza aqui o CCS, né, que é o centro que a gente tá gravando. Das figuras do Robson e do Paulo, muitíssimo Muito obrigado. Ao Belo Gourmet. Ao Belo Gourmet e ao Limo Lanches. E também ao... A MedSimple. Ao MedSimple, claro. Acima de tudo. Vai estar sendo sorteado agora o MedSimple. E é isso, eu quero deixar um abraço, um agradecimento, a mensagem final. Vou agradecer, né, por terem me chamado. Eu tava um pouco receosa de vir, né, porque realmente eu tô sempre nos por bastidores, trás das câmeras. Nos bastidores de tudo. Então isso pra mim é um desafiozinho e foi muito legal. Vocês facilitaram isso pra caramba aqui. Obrigada. Eu confesso que mesmo eu sendo completamente exposta todos os dias, eu pego o telefone e já fico gravando na minha cara. Assim que eu acordo, isso acontece muito. Bota um filtro, mas tudo bem. Mesmo assim, eu não me senti tão... Sabe, assim, é sempre um desafio, uma coisa nova, né? A gente tá, sei lá, de repente dando entrevista e tal. Então, de certa forma, a gente fica um pouquinho tímida de toda forma. Mas eu gostei demais da experiência. Muito obrigada. Podem me chamar mais vezes, vai ser melhor. Vai ter outros assuntos. Vai ter outros assuntos. E é isso, gente. Esse trabalho de vocês é incrível. Tô acompanhando todos os episódios. Acho muito, muito legal. Obrigado. E é isso. Agora, por último, mas não menos importante, nossos arrobas. A gente é o de Piranecast no Instagram. Estamos também no YouTube, tá? TikTok já tá rolando, pessoal. Já vem aí os TikToks. E os arrobas de vocês, gente. Vamos divulgar aí pra galera. Mai Dicina, Mai com Y. É porque eu adoro trocadilhos, tá? Vocês perceberam. Mai Dicina, Mai de Maíra e Dicina de Medicina. O meu é meu nome, né? @Manuela com O2Ls, Evelyn. Bem simples. Mas importante na minha Mas vida. Ele tem o seu valor. Ele tem o seu Tem valor. orgulho das suas redes. E é isso, até a próxima galera, de Piraners. Valeu, tchau. Tchau.